Bem-vindos à nossa segunda aula da Masterclass RH de Sucesso. A aula 2 é Ao Infinito e Além. Como usar melhor os seus conhecimentos para crescer na sua carreira. Antes da gente começar, então, a nossa aula, vamos recapitular um pouquinho do que a gente viu ontem. Na aula de ontem, então, nós falamos o que o profissional de RH precisa saber e fazer para se desenvolver. E aí a gente falou muito sobre autoconhecimento. E não adianta nada eu ter uma mala enorme de conhecimento se eu não conheço nem a mim mesma. Se eu não sei responder quem sou eu, aonde estou, aonde eu quero chegar, quais são os meus objetivos, as minhas metas de vida. Se eu não sei dizer sobre os meus traços de personalidade, tudo isso vai acontecer o quê? Vai impactar nos meus relacionamentos, vai dificultar a minha forma de me comportar e muito provavelmente eu não vou conseguir crescer na minha carreira da maneira que eu deveria, muito menos assumir e sentar em cargos estratégicos. O que a gente disse aqui é que a pessoa que não se conhece, que não entende das suas fortalezas, né, daquilo que precisa desenvolver, muitas vezes acontece da hora que ela senta pela primeira vez numa cadeira estratégica, ela empaca. E aí a gente até falou um pouco, né, daquela frase super popular que diz: as pessoas são contratadas pela técnica, mas são demitidas por seus comportamentos. E daí, então, a importância do autoconhecimento, a importância da inteligência emocional, a importância da manutenção dos nossos relacionamentos dentro das empresas, na nossa carreira, na nossa vida. Então, muito resumidamente, foi sobre isso que nós conversamos na aula de ontem. Então, hoje, vamos lá, para quem chegou depois, o tema da aula já traz assim, né, uma inquietude, né? Ao infinito e além. Como usar melhor os nossos conhecimentos para crescer. Eu quero compartilhar umas coisas assim, talvez algumas pessoas vão ficar até um pouco incomodadas com alguns insights que eu vou trazer aqui, e eu adoro quando as pessoas ficam incomodadas. Vamos dizer que se a pessoa entra na aula e sai igualzinho, sem nenhum incômodo, não fez muita diferença. Eu gosto que fica incomodado. Eu já contei ontem, mas eu vou trazer isso aqui de volta, que eu acho que é importante a gente resgatar. E eu sou psicóloga. Psicóloga de formação, defini como carreira para minha área de RH. E aí, na psicologia, para quem já estudou psicologia, quem está aqui, se tiver algum psicólogo, sabe? A gente aprende muito pouco do organizacional na psicologia. Então, eu fui fazer pós, fui fazer MBA, fui fazer curso de extensão. E aí, eu vou contar uma coisa, assim, né? Que vai revelar algo que eu odeio revelar, que é a minha. Eu me formei em janeiro de 2000, nos anos 2000. Naquele momento lá, gente, nos anos 2000, a gente tinha muito poucas possibilidades de conhecimento. Quais eram as possibilidades que a gente tinha de conhecimento? Era a faculdade, era o curso de pós-graduação, era o curso presencial que a gente tinha que ir em algum lugar fazer, ou que a empresa trazia para a gente fazer. Essa era a realidade lá dos anos 2000, quando a Ana se formou. Né? De lá para cá, muita água rolou. E hoje a gente, então, tem essa possibilidade que eu acabei de comentar aqui, que é a possibilidade da gente se desenvolver, da gente se conectar, da gente trocar experiências de dentro de casa a qualquer momento. Então, isso já é um insight da história do infinito e além. Então, hoje a gente tem uma infinidade de possibilidades de crescimento e desenvolvimento profissional. A gente não precisa mais ficar preso no banco, na cadeira da faculdade, da pós-graduação, do MBA. A minha primeira pós-graduação, eu fazia numa outra cidade, eu sou de Ribeirão Preto, eu fazia na cidade de Franca. Eram aulas que aconteciam a cada quinzena, aos sábados. Então, a cada quinzena eu tinha que ir lá, passar o sábado inteirinho, saía de Ribeirão 6 horas da manhã, chegava lá, ficava o sábado inteirinho estudando o módulo X da pós-graduação. Ou seja, era algo que demandava uma energia muito maior, que demandava tempo, que demandava esforço, cansativo, né? Mas naquele momento, se eu quisesse me desenvolver, se eu quisesse aprender, se eu quisesse adquirir uma outra formação, que naquele momento eu achava que era importante, não tinha outro jeito. Hoje a gente tem uma infinidade de outros jeitos que nós vamos falar. Talvez essa seja a primeira reflexão que a gente precisa começar a fazer. De que hoje, eu não preciso estar sentada num banco de escola, de faculdade, de curso para me desenvolver, para crescer. Outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês como reflexão é a questão também, para a gente começar a olhar a questão de cargos.
né? Naquela época, só existia uma forma de crescer na carreira, que era dentro da empresa, galgando a trilha de carreira lá da empresa. Então, a Ana começou como estagiária, contei isso aqui também ontem. Depois a Ana passou para selecionadora, analista 1, lá no recrutamento e seleção. Depois a Ana foi analista pleno. Depois a Ana foi consultora. Depois a Ana foi analista sênior. Depois eu assumi uma posição de supervisão. Para depois eu assumi uma posição de gerente. Gente, esse caminho todo, desde o meu primeiro cargo até a minha primeira posição de liderança, demorou 12 anos. 12, que a gente fala assim, 12 anos. Hoje em dia, vamos trazer para a realidade de hoje em dia, a geração que está entrando aí, que a gente está vendo entrando no mercado de trabalho. A geração que está aí suporta aguardar 12 anos para sentar numa cadeira de liderança? O que vocês acham? A geração suporta? Tem a resiliência que a Ana teve de esperar e de construir essa carreira de 12 anos até o primeiro cargo de liderança? O que a gente vê hoje, então, é que a gente precisa ter formas de acelerar o nosso conhecimento, acelerar o nosso desenvolvimento, porque as próprias oportunidades, elas vão acontecer de uma maneira mais rápida. Porque essa geração que está aí, se isso não acontecer, essa geração não fica naquela empresa. Eu sou bem inquieta. Então, eu me movimentei bastante. Eu fui da organização para a consultoria, da consultoria voltei para a organização, mas foram 12 anos. Né? E aí, o que eu quero trazer é, se hoje a gente, que não é geração Z, que não somos milênios, não começarmos a olhar para a nossa carreira com uma agilidade maior, essa turminha que está chegando vai deixar a gente para trás. Recentemente eu fui num evento, eu gosto de contar casos, né, gente? Eu fui num evento aqui em Ribeirão, um evento de inovação. E a palestra, uma das palestras magnas lá da palestra, foi com a diretora de RH do Nubank. Gente, quantos anos tem a diretora de RH do Nubank? 26 anos. 26. Eu olhava para o pessoal que estava comigo e falava assim, gente, mas 26 anos? Que dia que ela saiu da faculdade? Deve ter saído ontem, já está sentada numa cadeira de diretoria do Nubank. E é uma puta de uma empresa, uma startup que está com um crescimento colossal. E ela estava lá palestrando sobre inovação, tecnologia no RH. Ou seja, se nós, outras gerações, não começarmos a adotar essa agilidade para a nossa carreira, nós vamos ficar para trás. Então, esse paradigma de que a gente só estuda no curso presencial, de longa duração, se a gente não quebrar isso, essa paradigma que foi ensinado para a gente muitas vezes lá pelos nossos pais, nós vamos ficar para trás. Então, isso é importantíssimo que a gente entenda. Nós vamos precisar pensar em formas de reduzir essa jornada que a Ana fez. Então, a Ana fez uma jornada de 12 anos, eu entendo que foi uma jornada bacana, eu atingi os meus objetivos, eu cheguei aonde eu queria chegar, eu não estou jogando nada disso fora. O que eu estou querendo dizer é que esta trajetória, para os tempos atuais, muito provavelmente ela não vai servir, não vai se encaixar para essa. Então, o que eu quero dizer? Né? O que eu quero continuar, o que eu quero complementar aqui em relação à formação? E aqui talvez comece o primeiro incômodo. Né? Eu tenho visto, eu tenho estudado cada vez mais de que este modelo tradicional de educação, esse do meu pai, esse meu e esse que eu tenho certeza que é de muitos, ou talvez até todos que estão aqui, a tendência é que ele deixe de existir. Já existem também, de novo, vários estudos e pesquisas dizendo que as faculdades, as universidades, da maneira que elas são, vai deixar de existir. Deve estar pensando, Ana, você tá louca, né? Nunca vai deixar de existir faculdades e universidades. Gente, não é nenhum, nem dois estudos, são vários. Sabe por quê? Justamente porque este modelo, onde uma pessoa com 18 anos de idade decide aquilo que ela quer fazer para o resto da vida, senta no banco daquela universidade e fica 5 anos estudando uma coisa, não vai existir. E aí eu trago outra informação. Vocês sabem hoje quanto tempo dura, em média, uma competência no mercado? Ou seja, quanto tempo demora para uma competência se tornar obsoleta, ultrapassada no mercado? Na média, óbvio. Quem arrisca me dizer quanto tempo demora? Tem tudo a ver com isso que eu estou falando, de que essa característica de faculdade de 4 anos, de 5 anos, está fadada ao fracasso. Exceto, óbvio, que pode ser que alguém fale assim, Ana, vai deixar de existir uma faculdade de medicina? Não, né, gente? Óbvio. Para ser médico,
Você precisa fazer uma faculdade de medicina, você tem que aprender todas as técnicas. Mas talvez não vai existir, por exemplo, a faculdade de direito. Eu vou definir, eu quero me especializar em direito do trabalho, e vai ter um outro tipo de formação. Não é que não vai existir formação, vai existir um outro tipo de formação que vai me ensinar especificamente direito do trabalho. Eu quero fazer psicologia, mas eu quero fazer psicologia para quê? É para trabalhar com criança. Vai ser um curso para trabalhar especificamente com criança de X tempo. Não, a psicologia é para fazer psicologia organizacional. Vai ser outro curso. Eu não vou precisar fazer 5 anos de psicologia. Gente, vocês têm ideia dos meus 5 anos de psicologia? O que hoje eu uso no meu trabalho? Dos 5 anos? Fez um e meio, né? E aí, alguém chutou quanto tempo dura hoje uma competência no mercado até ela se tornar obsoleta? 5 anos. Então, em 5 anos, tem grande tendência de que aquilo que você aprendeu em 2015, em 2020, talvez você não vai usar mais para nada. Aquilo que você aprendeu em 2020, muito provavelmente em 2025, você não vai usar mais para nada. Então, esta forma de educação, que talvez a gente ainda tenha na nossa cabecinha, que é a forma mais completa, a forma mais justa, tá fadada a ser totalmente reformulada. Não vamos falar que vai acabar, mas vai ser totalmente reformulada. Por quê? Um outro motivo, né, de que esses cursos muito longos não têm validade. Porque hoje em dia o que a gente precisa é da experiência. Sabe isso que a gente tem falado muito dentro das empresas? O que importa é a experiência do colaborador, a experiência prática. Né? Então, de que adianta eu ficar 5 anos na faculdade e não colocar nada em prática? E aí eu quero trazer aqui, né, essa reflexão, porque eu vejo dentro das empresas pessoas extremamente comprometidas com as suas formações, mas que não conseguem colocar isso em prática. As pessoas vão acumulando certificado. Esses dias, inclusive, eu vi no LinkedIn uma foto, que é uma foto que ela é polêmica. Não sei se algum de vocês viu, vou contar a foto. Tinha um pai, e o pai colocou todos os diplomas dele, assim, no chão da sala. Gente, lotava o chão da sala. Aí ele sentou, o filhinho dele, era uma criancinha pequenininha, devia ter uns 4 anos do lado dele, assim, no sofá, e o filhinho já devia ter, acho que talvez já tivesse uns 6 anos, porque o filho colocou o diploma dele, que era o diploma do pré, e a reflexão que ele fez é que o filho estava no mesmo caminho que ele. E daqui a uns tempos o filho teria enchido a sala, o chão da sala de diplomas. E aí aqui eu falo que há controvérsias, né? Depende do tipo de diploma, porque, ok, pode ser o diploma de um curso rápido, de uma certificação, de uma masterclass, como essa que vocês estão fazendo aqui, que vai ter certificado, vocês já sabem disso. Mas se a expectativa desse pai for que esse filho encha o chão da sala de diplomas como o dele, que eu tenho certeza que são diplomas de cursos de longa duração, de pós, disso, daquilo, aquilo outro, esse pai vai ficar frustrado. Eu me arrisco dizer que essa criança talvez não faça. Então, assim, é uma foto e se a gente quiser, dá para dar uma comentada lá e gerar uma polêmica no LinkedIn. Mas não façam isso, viu, gente? Polêmicas no LinkedIn não são boas para a nossa carreira. Panelas. Parênteses da nossa aula de hoje. Mas, voltando aqui um pouco, eu dei uma viajada, né? O que é o mais importante hoje? É a experiência. É a gente ter a prática. É a gente conseguir colocar a mão na massa. De nada adianta a gente acumular certificado. Eu tive um colaborador numa empresa que eu trabalhei e ele falava para mim assim: Ana, meu sonho é trabalhar no RH. Ele era da operação, ele tinha uma habilidade com treinamento, então ele até fazia vários treinamentos pra gente no RH, treinamentos operacionais. E ele falava: o sonho da minha vida, Ana, é ir trabalhar no RH. Eu falava: de olho, aproveita as oportunidades que surgirem. E ele ia acumulando curso, gente. Ele fazia curso, e ele tinha uma facilidade, eu até me espantava. E eu comecei a falar para a supervisora do RH assim: ó, fulana, quando tiver alguma necessidade, quando a gente estiver precisando de algum tipo de ajuda no RH, chama o fulano. Chama o fulano para vir ajudar a gente. Tava o fulano de Joãozinho. Chama o Joãozinho para vir ajudar a gente, porque o Joãozinho está super interessado em trabalhar no RH. É uma oportunidade que a gente vai dar para ele aprender, para ele começar a ver como que é a dinâmica do RH, a realidade do RH, né? E quem sabe um dia surge uma vaga para ele. Só que aí, pasmem. Vocês acham que essa pessoa queria vir simplesmente ajudar no RH? Então a gente chamava: ó, Joãozinho, a gente está aqui com. Nossa, tem que organizar um monte de treinamento e nós estamos precisando de alguém para vir ajudar a gente com a logística dos treinamentos, para olhar a sala, para ver equipamentos, para encomendar, sei lá o quê. Quem trabalha com treinamento sabe que é assim. Eu falava: não, mas isso aí é chato. Eu não quero fazer. Isso aí eu não quero. Isso aí não sei o quê. Isso aí não. Estou dando exemplo de treinamento, mas tiveram outros. Então, olha só, a oportunidade, a prática, da vivência, do dia a dia, passando na cara, na porta dessa pessoa. Só que ele achava que, não, eu estou estudando, eu tenho um monte de curso, eu já fiz a certificação XYZ,
E eu não vou lá ajudar a fazer logística de treinamento, encomendar coffee e reservar a sala. Não adianta lá, a gente ir lá fazer trocentos mil cursos e na hora de ter a vivência, de estar dentro da área de recursos humanos, conversando com pessoas da área, questionando, vendo como as pessoas se comportam, meio que até, eu costumo falar que a gente até imita, né? As pessoas, eu quero ser igual àquela pessoa, então eu vou dar uma imitadinha nela. O Joãozinho, a Aline falando, o Joãozinho não soube aproveitar. Exatamente. O Joãozinho deixou a oportunidade passar. Então, eu estou contando essa história para ilustrar que não adianta nada você ter um certificado atrás do outro, uma formação mais linda, maravilhosa e robusta atrás da outra, se você não colocar em prática. A gente quer deixar de ser um profissional operacional e queremos passar a ser um profissional estratégico. Se eu quero ser um RH estratégico, eu tenho que ser estratégica com a minha carreira, com o meu aprendizado, com o meu desenvolvimento. Não adianta nada também eu sair fazendo curso desembestado se esse curso não tiver conectado com aquele objetivo que nós falamos ontem, com aquele propósito. A hora que vocês forem escolher que curso eu vou fazer, que formação que eu vou entrar, que masterclass que eu vou fazer, né? Que mentoria que eu vou me inscrever, conectem isso com o objetivo de vida de vocês, com o objetivo profissional. Porque eu vejo, por exemplo, pessoas. Tem tanta gente que me chama, gente, no Messenger, né, no privado, do Instagram, do Facebook, para perguntar para mim: ai, Ana, eu vou fazer psicologia. O que você acha de eu fazer psicologia? Qual é o objetivo? Porque eu acho que é psicologia que vai me fazer crescer no RH. Não está conectado com estratégia, não está conectado com um real objetivo do que eu quero fazer, das minhas entregas, dos meus objetivos. Então, antes de vocês irem se aventurando em qualquer formação, conectem isso de forma estratégica, contextualizando tudo isso que eu estou dizendo voltando naquele ponto de que uma competência hoje em dia dura no máximo 5 anos. Acho que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar na expressão lifelong learning. Vocês já ouviram falar? Enquanto isso, vamos tentar pensar em algumas profissões que a gente conhece em que fica na cara que a competência que aquela pessoa tinha, ela acabou, ela se exterminou. Eu trago de cara aqui uma profissão que é a profissão de fotógrafo. Vamos pensar como eram os fotógrafos no passado? O fotógrafo, muito lá atrás, era aquele que tinha que. Vocês devem ter visto no filme, essas coisas, que era aquele que enfiava até a cabeça, assim, dentro daquela máquina gigantesca, que dava até um estouro, saía fumaça, parecia, sei lá o que, um show pirotécnico. Diz que chamava lambi-lambi. Não sei, não é da minha época, mas diz que chamava lambi-lambi. Quais eram as competências que aquele fotógrafo precisava ter? Ele tinha que ter uma X competência para operar aquela máquina daquele tamanho, que dava aquele estouro e tudo mais. Depois, evoluiu e ele passou a usar uma outra máquina fotográfica, que era a máquina de filme. Né? Que tinha aquele filme, que também você tinha que ir para um estúdio, no escuro. Você só tinha uma chance de tirar foto. Vou contar uma história engraçada. Não, um tio meu foi fazer o aniversário de 1 aninho do meu primo, né? Do filho dele. E a minha mãe tinha uma câmera Kodak, daquelas câmeras uau. E aí o meu tio falou pra minha mãe assim, Maria Amélia, me chama Maria Amélia, você vai tirar as fotos do aniversário do Tiago. Minha mãe ficou por causa da câmera que ela tinha comprado em Manaus, na Zona Franca de Manaus. Histórias de família. Gente, fez a festa maravilhosa de 1 aninho, minha mãe tá tirando as fotos. A hora que terminava o filme, você meio que tinha que rebobinar assim, aquele filme, aí você tirava ele da máquina para levar para o laboratório para revelar aquelas fotos. A hora que a minha mãe foi fazer assim na câmera para rebobinar, não sei se era assim que falava, a minha mãe ficou branca. Branca. O que aconteceu? O que aconteceu, Maria Amélia? Ela tinha esquecido de pôr o filme. Ela começou a chorar, gente. Eu não pus o filme na máquina, não tirou nenhuma foto do aniversário do menino de 1 ano, festa maravilhosa. A minha mãe tinha sido chamada para fotografar. Então tinha que ter essa competência, né? Que era não esquecer de pôr o filme na máquina. Minha mãe esqueceu da competência básica do fotógrafo daquele momento. Quais são as competências do fotógrafo de hoje? Foto artística, que você tem que olhar a luz, que você tem que olhar a encenação, né? Que você tem que a história do storytelling, tá na moda agora o storytelling. Você tem que ter um storytelling com as suas fotos, onde as fotos contem uma história, outras competências. Lá atrás, essas competências, gente, da máquina lambi-lambi, para a máquina do filme, para a máquina de agora, que nem é máquina mais, é celular, né? Na grande maioria das vezes, aos fotógrafos mesmo têm câmeras, elas demoravam, assim, de uma geração para outra, de uma virada para outra, em torno de 20 anos. 20 anos demorava essa virada. Agora, como eu trouxe para vocês, dura 5 anos virada. E vamos também pensar em coisas que deixaram de existir.
né, em profissões que deixaram de existir, porque o fotógrafo, ele permanece. Ele mudou as competências, mas ele continua, a profissão continua existindo. Quantas profissões, ao longo dos últimos 20 anos, ela deixou de existir. Então, lá em 2020, quando eu me formei, existia na minha faculdade o Xerox. A faculdade de vocês tinha o Xerox. Então, o que era isso? O professor dava aula e falava, ó, lá no Xerox está o texto que vocês têm que ler para a aula seguinte. A gente terminava a aula e aquele bando, tudo correndo lá pro Xerox, para tirar a cópia daquele texto para ler para a aula seguinte. Então, isso nós estamos falando de exatamente 22 anos. Em 22 anos, esta profissão daquele cara que ficava lá na faculdade tirando o Xerox deixou de existir. São 20 anos. Mas se a gente começar a puxar aqui pela memória, em muito menos tempo, num período muito mais curto, outras tantas profissões deixaram de existir. Não é que graduação e pós não serve para nada, tá? Pelo amor de Deus, todo conhecimento serve muito. O que eu estou trazendo aqui é que, hoje em dia, só graduação e pós talvez não seja suficiente, ou que você, se você não tem condições de fazer uma graduação, de fazer uma pós, que isso não te trave, que isso não te paralise, porque existem hoje infinidades de formas de você se desenvolver, de você aprender, de você se conectar com coisas que estão aí no dia a dia, com coisas de mercado. Tá? Eu trouxe a história de que a gente vai ter que talvez esse modelo de universidade ele acabe, mas ele tá aí ainda, gente. Ele tá aí, as faculdades existem, e pelo amor de Deus, tá? Não vamos rasgar isso, não. Tá? Mas existem outras, e a gente precisa criar esse paradigma, porque eu quero contar outra história. Essa semana, um seguidor me procurou e falou assim, Ana, eu quero entrar no RH, mas eu ainda não comecei a me movimentar, porque eu não entrei na faculdade ainda. E aí eu falei para ele, eu falei, fulano, não precisa você esperar você entrar na faculdade. Ele até perguntou que curso que eu faço, que faculdade que eu faço. Eu falei, não precisa, né, de você esperar a faculdade para você entrar no RH. Existem cursos curtos, existem cursos à distância. Aí ele até perguntou assim para mim, mas tem algum curso curto que você me indica? Ele é de Catanduva. Ele falou, tem algum curso rápido que você me indica aqui para eu fazer em Catanduva? Eu falei, fulano, não precisa ser em Catanduva. Você pode fazer em qualquer lugar. Ele falou, não, eu queria presencial. Olha o cara se sabotando. Isso é sabotagem, gente. Ele está se sabotando. Eu não entro no RH porque eu não tenho faculdade. É nesse sentido que eu digo que não precisa esperar a faculdade. Espero que tenha ficado claro aqui para vocês, tá? A Grace, ela lifelong learning, é o aprendizado ao longo da vida, e a Esmeraldina nunca para de estudar. Exatamente. Então, a Esmeraldina já pratica o lifelong learning, né? E esses dias eu vi uma pessoa explicando o lifelong learning da seguinte maneira. Lifelong learning é o aprender, o desaprender e o reaprender. Então, vamos voltar no fotógrafo? O fotógrafo da Lambi Lambi. Ele aprendeu a trabalhar com a Lambi Lambi, ele teve que desaprender a trabalhar com a Lambi Lambi e reaprendeu a trabalhar na máquina de filme. Depois, ele teve que desaprender da máquina de filme e aprender na câmera digital. E esse é o ciclo. Então, o lifelong learning é justamente isso. É o aprendizado contínuo ao longo da vida. E as empresas cada vez mais estão trazendo esse conceito e colocando esse conceito, gente, no colo do colaborador. Então, a gente tem que olhar agora com o viés de que nós somos colaboradores, né? Vamos esquecer agora que nós somos RH, porque além de ser RH, nós somos colaboradores. E as empresas estão falando pra gente assim, ó, o dono do aprendizado é você. A carreira é sua. Então, você precisa se virar para você aprender, reaprender, desaprender a vida inteira. Óbvio. A empresa, ela vai te dar alguns subsídios. Mas se você não correr atrás por você, com as suas pernas, muito provavelmente você vai ficar para trás, que é o começo da nossa conversa aqui, né? Porque a geração nova é inquieta. É uma geração que não para, que está o tempo inteiro buscando conhecimento. O meu filho tem 26 anos de idade. E eu fico impressionada com a amplitude de coisas que ele busca conhecer. E assim, nós de RH, a gente tem uma infinidade de possibilidades da gente adquirir conhecimento sem ser através dos módulos tradicionais. Adquirir conhecimento, não, adquirir experiência. Então, existem formas até de voluntariado que a gente pode se colocar. A gente pode começar a oferecer trabalhos através de LinkedIn. Então, eu posso oferecer para corrigir um currículo, eu posso oferecer para dar um treinamento, eu posso oferecer para, por exemplo, treinar a equipe de atendimento do salão que eu vou. Tudo isso é conhecimento que você vai adquirindo e esse conhecimento pode e deve ser colocado no seu currículo. E aí, a hora que a empresa for lá olhar no seu currículo, vai estar escrito lá que você dá treinamento, que você faz análise de currículo, né? Só que é óbvio, vai exigir primeiro um investimento, né? Da nossa parte, a gente vai ter que investir primeiro, para depois a gente começar a colher. Eu sempre digo que é uma poupança. Eu poupo, rende, eu tiro o rendimento. É mais ou menos assim que acontece. E o lifelong learning é isso também, né? É uma poupança de aprendizado e conhecimento que a gente faz a nossa vida inteira, né?
Eu fui recentemente num congresso e as empresas já estão fazendo, já estão colocando as plataformas de treinamento de uma forma e o colaborador, então eu sou do RH, mas eu decidi fazer um curso de finanças pessoais, para mim, para minha vida. Eu fiz esse curso. O que eu faço? Eu, enquanto funcionária da empresa, eu pego o material do curso e coloco na plataforma lá e me ofereço. Ó, quem quiser saber um pouquinho mais, eu fiz esse curso aqui, eu estou me disponibilizando a compartilhar esse aprendizado que eu fiz para mim, para minha vida, com alguém aqui da empresa, né? Essa troca de conhecimento cada vez mais está sendo valorizada dentro das empresas. E isso é lifelong learning. Isso é aprender, desaprender, reaprender. E para a gente ir para o infinito e além, a gente vai precisar adotar posturas assim para crescer na nossa carreira. E aí eu me deparo com algumas pessoas me dizendo assim, Ana, mas eu não tenho tempo. E eu quero dizer o seguinte: quando a gente tem um propósito, um objetivo que nós falamos ontem, a gente precisa colocar foco, total energia e percorrer obsessivamente. Eu usei esse termo ontem. A gente tem que percorrer obsessivamente aquele objetivo, aquele propósito. Então, se o meu objetivo é me tornar um RH estratégico, eu vou traçar um plano e muito provavelmente vai passar aprendizado por esse plano e eu obsessivamente vou correr atrás dele. Se o meu objetivo é deixar de ser um RH especialista e passar a ser um RH generalista, eu vou traçar um plano e eu vou precisar correr obsessivamente atrás dele. Então, esse argumento falta de tempo hoje, eu acho que ele não combina mais, porque nós estamos dizendo aqui que existem infinidades de possibilidades de aprendizado. Então, a gente aprende, por exemplo, se eu estou no fretado da empresa, eu coloco um fone e eu ouço um audiobook. Eu coloco um fone e eu ouço um treinamento. Eu coloco um fone e eu ouço um podcast. Eu ligo o meu celular lá dentro do fretado da empresa e ouço uma aula de um curso que estava gravado. E vejo uma aula de um curso que estava gravado no fretado da empresa. Mas eu também posso, no fretado da empresa, decidir que eu vou simplesmente ficar passando no Instagram e vendo a fofoca do que aconteceu ontem sei lá na onde, no mundo, né? Na novela, no prêmio, sei lá o quê, né? No Oscar, sei lá, tô chutando aqui, gente. Eu posso definir que eu vou na academia, e enquanto eu estiver lá na academia, eu também tô fazendo tudo isso que eu posso fazer dentro do fretado. Eu posso decidir que eu tô lavando a louça, e estudando, e lendo, e compartilhando, e ouvindo coisas. Então, esse argumento, falta de tempo, não serve mais. Então, muito cuidado quando vocês forem colocar esse argumento, eu não estou conseguindo me desenvolver por falta de tempo. Qual tinha sido o último investimento que vocês tinham feito no desenvolvimento de vocês? Foi recente? Tinha sido há mais tempo? Vocês estão fazendo isso com frequência? Vamos ver quem se arrisca aí. Quem tem coragem. Na verdade, não é arrisca. Quem tem coragem de contar se está fazendo esse desenvolvimento com frequência ou não. Outro ponto que eu vejo as pessoas falando muito é a história da falta de dinheiro. Eu não me desenvolvo, eu não coloco energia para fazer alguma formação porque eu não tenho dinheiro. Gente, aí vamos voltar. A Ana, de 20 anos atrás, argumentar que não tinha dinheiro, ok, porque os cursos eram super caros. A mensalidade da faculdade, cada mês, custava, sei lá, mais de R$ 1.000. Hoje em dia a gente tem cursos completos de 12 meses que custam R$ 1.000, né? Que eu divido em 12 meses. O que a gente faz hoje em dia com R$ 100 no mês? Nada, né? Eu vou no varejão no final de semana e fica mais que R$ 100, né? Sem contar a quantidade de coisas gratuitas que a gente tem, como, por exemplo, essa Masterclass. 4 dias de conteúdo gratuito, com material que está sendo compartilhado com vocês todos os dias, de forma gratuita. A aula de amanhã, a gente vai justamente aprender como conectar todo o conhecimento, o autoconhecimento, o conhecimento técnico com o negócio dentro da empresa, para a gente atingir esse patamar estratégico. E aí nós vamos falar do RH generalista, do RH especialista, do RH operacional. Bom, prometo. Então, voltem amanhã. Então, estou super feliz que vocês estão investindo, vocês estão se desenvolvendo, mas também de vocês eu não esperava outra coisa, porque vocês estão aqui, né? Por isso que eu falo para vocês assim, se conhece alguém que precisa estar aqui, compartilha essa aula, porque vocês já estão. Nós temos que trazer quem não está. É quem não está investindo, é quem não está se desenvolvendo, é quem precisa fazer essa virada. Então, ontem eu contei para vocês que eu acredito que um profissional de sucesso, ele tem que ter o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional e conectar isso com o crescimento com o desenvolvimento organizacional. A formação RH de sucesso é uma formação totalmente prática, onde eu vou compartilhar os meus 22 anos de experiência de forma prática. São mais de 40 temas que serão trabalhados na formação, junto com todos esses temas.
E aí eu tenho que dizer o seguinte, quem está no grupo, lá com a gente no grupo do WhatsApp, não saia do grupo. Porque quem está no grupo vai ter informações privilegiadas, vai sair na frente com as informações e vai ter uma série de bônus para quem quiser fazer a formação de sucesso, RH de sucesso. E gente, demais. Só para vocês saberem, tem conteúdo, tem grupo exclusivo comigo, com toda a minha equipe, tem mentoria, um monte de coisa. Vou falar até baixo, porque é muito top. Gente, sigam-nos nas nossas redes sociais, YouTube, ativa lá o sininho do nosso canal, curte, compartilha, siga a Ana do RH, curte, compartilha, interaja. Gostaram da aula de hoje? Tiveram insights? Deu para dar uma chacoalhada em algumas coisas que vocês entraram pensando de um jeito, talvez estejam saindo pensando um pouquinho diferente? Então, assim, espero que, da mesma forma que eu, cada dia gosto mais da aula, que vocês também gostem, que vocês aproveitem, que vocês coloquem em prática. Então, tudo que a gente fala aqui tem que ser colocado em prática.